Grande momento, Linhagem Geek na área. E aí, galera, tudo beleza? Crítica da linhagem. Olha só que beleza, né? A gente sabe muito bem que de janeiro a fevereiro, a janela de lançamentos de filmes, blockbusters, os filmes mais esperados, ela é bem enxuta. Pobre. Então a gente tem que peneirar, né? E eu confesso a vocês que a gente não ia assistir no cinema o filme do Chris Pratt. A gente não ia, né? Porém, algo me chamou a atenção, que foi exatamente isso que vocês viram na thumb. A nota dos críticos para este filme Justiça Artificial, Mercy. Eu olhei e falei, caraca, malandro, até onde eu tinha visto, tava com 24% na Rotten, não sei se mudou. Se na thumb já tá diferente, talvez o Matheus até consiga confirmar aí, só jogar na Rotten Tomatoes Mercy. Aí, me chamou a atenção, por quê? Os críticos deram 24% e o povo deu 86%. 24%. E o povo tá com 86%? 83%. Ok. Eu falei, esse fenômeno a gente viu muito. É verdade. A gente viu muito, principalmente em filmes que não atendiam a cartilha ideológica ali nos idos de 2021, 22 e 23, que a Lacrate tava aqui, ó, borboleta, né? No borbola livre, nadando solto. Falei, cara, tem alguma coisa muito errada, né? Aí a gente começa a juntar as peças do quebra-cabeça. E a primeira delas, quem que é? Chris Pratt. Ele é o primeiro item desse quebra-cabeça. Só que, dentro do filme, acontecem algumas coisas que me fizeram entender o porquê desta nota ruim dos críticos da Rotten Tomatoes pro filme do Chris Pratt. Eu achei o filme muito bom, eu gostei muito do filme. Vamos fazer aquele exercício do liquidificador? Eu adoro o exercício do liquidificador. Pega o liquidificador aqui, ó. Imagina um liquidificador. Aí você vai colocar dentro desse liquidificador Minority Report, do Tom Cruise. Você vai colocar Colecionador de Ossos, do Denzel. E você vai colocar também Velocidade Máxima, do Keanu Reeves. Bate tudo e dá Justiça Artificial. Gostei do filme, gostei da temática, gostei da direção, gostei da atuação. É um tema super atual. Eu acho que como eles entregam o filme foi muito bom. Tem uns pontos negativos que a gente vai trazer no final, mas bora trocar uma ideia neste vídeo de hoje. Olha, galera, é um filme que me surpreendeu, porque às vezes, né, isso deve acontecer com vocês também, a gente vai muito, não é que vai, mas a gente tende a pender pra um lado de acordo com uma manchete ou de acordo com alguma nota, né? Por exemplo, Vingadores, vai ter o Vingadores lá no final do ano. Se você vê uma pessoa, no teu Reels do Instagram, abre uma pessoa, galera, acabei de sair, tô muito decepcionado. Por mais que você não tenha nenhuma conexão com essa pessoa, você fica com aquele negócio na cabeça. Você fala, pô, o cara ficou decepcionado com Vingadores. Será que é ruim? Você fica com aquilo. E a manchete tem esse poder em nós, né? Tanto que tem aquela galera que floreia a manchete, só que o texto é outro. Só pra dar aquele impacto, né? A manchete dá o impacto que eles querem dar, da narrativa. Só que é completamente diferente ali o texto, o corpo do texto. Eu confesso que eu me surpreendi bastante. Eu achei o filme bem legal. Com algo que a gente tá discutindo hoje, que é o avanço da inteligência artificial. Né? Com a inteligência artificial fazendo filme, ajudando em texto, criando tudo de acordo com o prompt. Eu achei bem legal a premissa. O Chris Pratt, ele tá muito bem. A gente vai entrar mais no filme. Mas não é pra essa discrepância toda aí dos críticos. Agora, a gente vai dar o spoiler no final do que acontece? No final, porque eu vou sinalizar o spoiler. Porque se for por isso que essa galera tá hateando o filme, esse é o verdadeiro review bomb. É muita doença. Mas é muita doença. Então,
se você ficou curioso. Porque o que aconteceu? Essa nota do agregador aí, no IMDB tá quanto? 6,5. Até tá mais interessante. O IMDB, Tá justo. o IMDB sempre foi mais coeso. É. Agora, teve muita gente que deve ter visto essa manchete e falar: cara, 20? Então, eu vou fazer o seguinte, né? Eu gosto do Chris Pratt, mas esse aqui deve ser horroroso. O cara cai, o cara absorve. Claro. E não por culpa dele, que é assim mesmo, a gente tá no cotidiano. Caraca, esse filme do Chris Pratt deve ser um lixo, hein? Pra 20 dos críticos, porque assim, 70, 80 dos críticos você até releva. Menos de 50 já chama atenção. Fala, cara, os caras deram 2. Era numa escala de 0 a 10, os caras deram 2 pro negócio. Deve ser ridículo esse filme. E aí o cara que gosta do Chris Pratt acaba não indo porque ele absorveu aquilo ali. É, sim. Então, se você gosta do Chris Pratt, tava tentando, pretendia ver esse filme no cinema, pode assistir. Pode assistir, entendeu? Que você não é esse desastre. Não é. Não é esse desastre. E aí a gente consegue também observar. Lembra que a gente lançou há umas 2 semanas uma notícia de que um determinado portal falou que o Chris Pratt estava vivendo crise de meia-idade, Decadência. a decadência. É o mesmo fracasso da Sydney Sweeney. Isso, exatamente. Mas eu concordo com o André. Eu acho que, assim, nós, como influenciadores, os portais também exercem influência. Os agregadores, o IMDB, a Rotten Tomatoes, exercem influência, porque hoje você tem muito mais opções de entretenimento, de cinema, de série, do que da década de 90. A década Sim. de 90 era o que tava passando na TV ou você ia pro cinema. Você não tinha um on-demand. Você não escolhia o filme que você ia assistir a hora que você quisesse. Então hoje, se você tem um agregador que larga com uma nota ruim, já influencia na sua tomada de decisão. Fala, pô, nem vou perder meu tempo. Nem vou perder meu tempo. Mas a Rotten Tomatoes, pra mim, tá? Pra mim, ela foi... pra mim é totalmente ideológico aqui, tá? Na Rotten Tomatoes é ideológico. No final desse vídeo, quando a gente falar do spoiler, eu vou trazer aqui o que me levou a entender essa possível nota da Rotten Tomatoes, principalmente com o olhar do Lacrate. Mas antes, vamos falar dos pontos positivos aqui de Justiça Artificial. Trazendo rapidamente a sinopse, é um filme que se passa em um futuro próximo, em Los Angeles. Uma juíza feita, criada por inteligência artificial, que é a Rebecca Ferguson, que tá excelente. Ela tá excelente no papel. É a Maddox. Ela é a juíza e ela faz todo o julgamento de criminosos. E os criminosos, eles têm um tempo para provar a sua inocência. Ali, ela se depara com o detetive, que é Chris Pratt, que está sendo acusado pelo assassinato da sua esposa. Ele tem 1h30 para provar a sua inocência, senão ele vai ser executado. O que foi, Matheus? Só pra completar a informação aí de vocês, o filme também recebeu um B- no Cinema Score, Tá. que é um agregador diferente desses aí. São computadores que ficam nos cinemas dos Estados Unidos. Isso. E a galera que avalia. O B- é assim, tá abaixo do A. O B- é um 6,5 também. Mais ou menos. Então você vê que a avaliação do público tá meio justa, tá justa assim, né? Sim. Não repercute muito esse negócio dessa baixa aprovação da crítica aí, né? Exato. Além de você ter, toda essa questão da inteligência artificial, você tem também aquele plot da corrida contra o tempo. Que eu acho que o filme consegue conduzir muito bem. Porque o Chris Pratt, ele fica sentado nessa cadeira, que vocês viram aqui. Ele fica praticamente o filme inteiro sentado nessa cadeira, conversando diretamente com a juíza, que é a Rebecca Ferguson, e tentando, através de todo o acesso que ele tem com a inteligência artificial, provar a sua inocência. Isso pra mim é um grande acerto do filme, porque realmente eu fiquei extremamente envolvido com essa narrativa, tá? E o ritmo é muito bom. O ritmo do filme é muito bom.
Ele tem 1h40, isso já é delicioso. É. Mas assim, ele tem um ritmo muito bom, porque de acordo com o julgamento ali na inteligência artificial, ela consegue quebrar, né, vários sigilos de celulares, de envolvidos, o próprio celular do acusado, Celular da filha. o celular da filha, quem ele gostaria de conversar, tudo ali, ele fica numa cadeira e tudo vai acontecendo ali com telas, né, meio Homem de Ferro, né, que vai aparecendo ali o Jarvis. Então isso aí é muito interessante, ele tem o tempo para se defender, ele tem que exercer uma linha de pensamento que seja coerente com todo aquele julgamento, não dá para você tentar enganar a inteligência artificial, porque ela não tem nenhum sentimento, é de acordo com o fato. Exato, é isso que é legal. De acordo com o fato e com tudo que aconteceu no mundo. Eu acho que é por isso que também a Lacrate não gosta. Não gosta, não gosta, o fato jamais, né? Na inteligência artificial não existiria lacrate, porque não é totalmente contra os fatos, né? Ó, um tema aqui bem legal, tá? É um tema extremamente atual, é um debate de inteligência artificial decidindo sentenças judiciais, que é extremamente relevante, tá? Urgente e pouco explorado no cinema. O filme convida o espectador a refletir sobre a imparcialidade, poder, controle e responsabilidade. Outro ponto positivo é uma abordagem ética e consistente, tá? Não apresenta respostas fáceis, a narrativa evita o maniqueísmo, mostra que tanto humanos quanto os algoritmos podem falhar e levanta questões profundas também sobre quem programa a justiça e quais são os vieses invisíveis. Gostei muito disso. Eu achei o roteiro inteligente, tá? É um roteiro que, claro, ele usa desses filmes, um pouquinho desses filmes. Por exemplo, quando eu falo de Colecionador de Ossos, eu lembro muito do Denzel Washington, porque o Denzel Washington é um policial tetraplégico e ele fica o tempo inteiro conduzindo a Angelina Jolie por telefone, né? Porque ele fica ali numa maca e ele não pode se mexer, só pode mexer o dedo, né? E ele fica vendo as coisas na televisão pelo dedo. É a mesma coisa o Chris Pratt. O Chris Pratt, ele conduz a investigação sentado na cadeira com a ajuda da inteligência artificial. Porque ele é da política, então fica... polícia. É da polícia, né? É, verdade. Então fica cada vez... Fica crível que o cara tem habilidade de investigação. Não é um cidadão comum ali, do nada se mostra um gênio. Não, ele tem experiência nisso. Ele trabalhou na polícia. Então, ele tinha experiência. Isso é legal que o filme desenvolveu, a experiência dele na polícia, né? Então, não é um cara qualquer. Exato. Ele chega, ele senta e ele consegue entender como é que funciona o mecanismo, porque ele também ajudou a implementar essa questão de inteligência artificial nos julgamentos. Exato. E eu vou te falar que eu não seria tão contra, não, viu? Eu Isso também aí, não. Porque elimina. Porque aí você elimina o humanismo do juiz. É isso aí. Porque assim, né? Aí os prós e contras, né? O juiz, ele pode ter algum lado, ele pode ter algum envolvimento. Você conhece algum juiz que tem lado? Não. 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 A justiça não é cega? Que tem uma simpatia pra soltar bandido? Não. Não? Não. E torce pro time do povo, não? Não. Eu não... Putz. Não. Aqui é perfeito. Mas assim, isso é interessante. Você eliminar... É que você eliminar a humanidade é aí que tá todo o contexto do filme. Sim. Né? Porque assim, é de acordo com o fato, frieza, fatos, os fatos, as premissas que a IA absorve podem ser erradas. E aí ela vai calculando e o filme é basicamente sobre isso. Tanto é que tem um momento que o personagem do Chris Pratt, como ele é um detetive e ele tá meio que conduzindo a investigação do assassinato da esposa dele, onde ele é o principal réu, ele vai falando algumas coisas pra IA, pra Rebecca Ferguson, e ela não entende, mas ele fala, isso é um feeling. Intuição, você não né? entende, você não entende o que é feeling, o que é intuição. Você só se baseia em fatos. Perfeito. Isso é muito interessante, porque aí você tem, né, esse contraponto da IA não tá entendendo o feeling, a intuição dele, né? Fala, Matheus. E você tem também, como você falou, o exemplo perfeito, né? Da IA e também um pingo da genialidade humana ali, né? Do raciocínio do cara, o raciocínio rápido, que ele tira um palpite, às vezes, de uma situação. E aí eu acho que a IA até fala, né? Eu não sei o que é palpite. Eu não trabalho com isso, né? É isso aí. Então, tipo assim, é bem interessante, porque às vezes de
uma situação de palpite, o cara vai tirando ali e a IA é fria, né? E você acaba fazendo esse contraste da mente humana dentro de uma profissão com uma máquina. Sim. E ele te coloca naquela posição de você se defender contra a inteligência artificial daquela possível minoria de porcentagem que ela estaria errada. É verdade. Né? De você discordar de todo o arcabouço que eles têm guardado, que a inteligência tem guardada. Eu achei muito interessante essa premissa. Outro ponto positivo, eu coloco atmosfera e ambientação, porque como o Chris Pratt ele tá sentado na cadeira, a direção trabalha muito bem com os elementos tecnológicos, visuais. Então, em determinado momento, o Chris Pratt fala, eu quero ligar pra minha parceira, que é uma detetive. Sim. Pum, ela liga, aí você tem um jogo de tecnologia onde ela aparece grande. Eu quero avaliar os contatos, quem conversou com a minha esposa. Separa amigo e separa trabalho. Então, isso daí, visualmente é bem legal, tá? Eles conseguem trabalhar essa parte visual muito bem, tá? Então, assim, também coloco... Pra mim, assim, o filme é o Chris Pratt e a Rebecca Ferguson. Sim. Tá? São os dois interagindo quase que 100% do filme. Ele com a expertise de detetive, mas também sob a ameaça de ser acusado e ser executado. E a Rebecca Ferguson, em um determinado momento, totalmente fria, como IA, mantendo uma postura, né, de linha de expressão, de controle de microexpressões muito bem. Em um determinado momento do filme, pra mim, parecia que ela realmente era uma IA. Ela não ria, ela não olhava pro lado, era sempre firme, olhando pra frente, assim, sabe? Direcionada, objetiva. Então, eu vi duas atuações muito sóbrias e muito sólidas dos dois. Os dois eles conduzem o filme e você acredita bem nos personagens. Ela tá muito bem. Tá muito bem. E o Chris Pratt também tá bem. Eu gosto muito do Chris Pratt. O Chris Pratt tá bem, em momento de raiva, em momento de tristeza, ele tá muito bem. E o filme, ele deixa sempre uma nuance, se você não sabe em quem você, né, ele vai te alimentando com dúvidas. Isso é bem legal também. Por fim, pontos negativos aqui, eu coloquei, o final é clichê, tá? E aí é um clichê que não é muito bem feito, né? Aí você tem algumas decisões de clichê, não vou falar. Eu vou fazer o seguinte, Gui, coloca o alerta de spoiler, tá? Coloca o alerta de spoiler, porque pra falar do clichê e pra falar das questões lacrate, a gente vai ter que dar spoiler, tá? Então coloque o aviso de spoiler. A partir daqui é por sua conta e risco. Por que é clichê? Porque o assassino da esposa é o melhor amigo. Isso aí é um clichê, mas nossa senhora, é mais velho do que andar pra frente, né? Clichêzaço, e aquela que você mata, fala, é o melhor amigo. E assim, tem um negócio, galera, que no final, tava indo muito bem. E o cara tem raiva, ele quer explodir tudo, tá com a bomba na mão. E aí ele tá com aquele momento, né, o Chris Pratt na frente dele, ele fazendo a filha de refém, ele com a bomba na mão, tudo que ele queria. E aí aparece a inteligência artificial. É o irmão dele, né? É o irmão dele. E ele é reprimido, né, com o irmão dele, que foi condenado à morte pela inteligência artificial. Porque o Chris Pratt prendeu ele. Porque o Chris Pratt prendeu ele. Aí ele... Tudo ali pra ser resolvido. Aí a inteligência... Vamos conversar sobre o seu irmão? Aí, vamos. Aí eu falei, não. O irmão já tava morto. O irmão já tinha morrido. E assim, aí ele fica conversando com a bomba na mão. Aí eu falei, não é possível. Você imagina um terrorista que quer explodir um banco, né, e ele tá lá com a bomba, só apertar o botão. O objetivo dele era esse. E aí vem alguém. E a sua mãe? É meio Marta isso aí. Vamos conversar? Vamos. Aí ele senta. Discurso no jutsu, Putz, esse aí eu falei, não é possível, eu tava gostando. Esse final, ele é um clichê mal feito. Né? É previsível e mal feito, mas não atrapalha todo o filme. O filme é legal. O filme é bem legal, tá? Sobre a questão da lacrate, gente, vamos lá. Pra mim, existem algumas evidências que determinam principalmente esta nota da Rotten Tomatoes, tá? Porque a Rotten Tomatoes ela é muito conhecida por ter a grande maioria dos críticos especialistas lacradores. Grande maioria, não tô generalizando, mas primeiro, Chris Pratt. Chris Pratt já tem o selo, né? É igual a Linhagem Geek. A Linhagem Geek já tem um selo, né? Então o Chris Pratt tem o selo.
Aí, depois, o Chris Pratt é pai. É pai, e você sabe que a figura do pai Sim. pra lacrate é péssima. É o patriarcado. Porque a maioria deles tem problemas com o pai. Então você tem a figura do pai. É o Chris Pratt, homem branco, pai. E por fim, o momento que eu falei, tá aqui, ó. Um dos vilões do filme que é apresentado no final, que também é um clichê, é a parceira dele, que é mulher e negra. Depois que a mulher e negra é presa, eu falei, pronto, agora tá explicado o porquê dessa nota. E assim, é uma doença muito grande você eliminar a raiva, o rancor e a maldade de todos os seres humanos. Porque aí que tá o problema do woke, do comunista, do socialista, do progressista. E eu não vou falar que ele acredita, porque essa é a última camada, é a camada do trouxa, né? Porque o profissional, ele tá ligado, o woke profissional, ele tá ligado. Eles atribuem as qualificações negativas do ser humano apenas para os brancos. Então, se você colocar um negro ou uma mulher negra, um homossexual fazendo maldade, ele não aceita. Ele fala, não, isso aqui não é possível. Como pode uma minoria, né, ser vilã? Então ele pensa dessa forma. O woke profissional, ele vende isso, mas ele não acredita. Ele vende porque é um bom negócio pra ele. Só que o trouxa acaba acreditando. E se for realmente isso, se você é woke, se você é progressista, se você é comunista e tá aqui assistindo e você desqualificou o filme por conta disso, meu amigo, boa noite e boa sorte, porque a vida vai ser dura com você. Dito isso, senhoras e senhores, a minha nota pra Justiça Artificial é 8. Eu vou dar nota 7. Vou dar nota 7 pro filme. Bem dado, bem dado. Eu recomendo, tá, galera? Recomendo que vocês vão assistir esse filme. É um entretenimento bem interessante, tá? Tem um tema bem atual. Eu acho que vocês vão gostar, tá bom? Coloquem nos comentários a opinião de vocês, que é importante. Obrigado a todos que chegaram até aqui. Deem um triplo C, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo.